Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João Gustavo e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E hoje eu recebo aqui um amigo de longa data, Felipe Hudson, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Tranquilo? Bem, graças a Deus. Felipe tá aqui porque assim como eu, ele é um fã de filmes de terror e esse é o tema do programa de hoje, o terror através das décadas, agora no Caldeirão Nerd. O terror, ele teve início na literatura do século XVIII, com autores como Bram Stoker, Mary Shelley e Edgar Allan Poe. E essa influência entrou diretamente no cinema alemão, mais precisamente em 1920, com filmes como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu, uma sinfonia de horror. O Gabinete do Dr. Caligari, ele tem aquela atmosfera de pesadelo, de cenários tortuosos, de mistura de realidade com sonho. A Alemanha estava numa depressão desgraçada após a Primeira Guerra, né? Então ele traduz bem assim os medos e angústias daquela época. Esse primeiro ciclo de filmes de terror da Alemanha, ela vai influenciar diretamente no próximo ciclo, que é nos anos 30, com os filmes da Universal. Sim. O primeiro filme da Universal foi o Drácula, do Bela Lugosi. Bela Lugosi. Né? 1931, o Bela Lugosi, ele já fazia o Drácula no teatro, ele entendeu muito bem o personagem. E ele que estabeleceu o Drácula com cabelo lambido, né? Aquele ar de capa, a gola para cima do pescoço. Sim. É maravilhoso. O filme foi um tremendo sucesso e já estabeleceu uma franquia de monstros da Universal. Logo depois veio o Frankenstein, que é muito melhor que o Drácula. O grande Boris Karloff, fazendo um show de atuação como a criatura que se tornou ruim por causa da sociedade, né? Por causa do abandono do seu mestre. Esse filme eu acho brilhante, a continuação é melhor ainda, A Noiva de Frankenstein. E aí esses dois filmes foram um tremendo sucesso. E aí a Universal lançou depois O Homem Invisível, a Múmia com o Karloff também. Karloff também, no papel de Imhotep. E a Universal ela reinou absoluta durante todos os anos 30, até quase 40, quando lançou O Lobisomem, com o Lon Chaney Jr. Em 1941, né? Acho que o último filme de terror dessa época áurea da Universal. Nos anos 40, tem um estudo pequeno, a RKO, que vendo o sucesso da Universal, falou, opa, quero uma fatia desse bolo. Um produtor chamado Val Lewton mexia com orçamentos pequenos e ele fazia fortunas com isso. E ele lançou uma série de filmes pela RKO que fizeram muito sucesso. O primeiro deles é Sangue de Pantera, maravilhoso. Se você não conhece, é um filme de luz e sombras, onde aqui o terror é mais na atmosfera. E os anos 40 foi mais nessa linha, né, de terror psicológico. E algumas paródias também da Universal que estavam perdendo a força. Até os anos 50, foi uma época onde a ficção científica se mesclou com o terror. Você via muitos filmes onde a radiação ou pós-guerra era o grande perigo que a população tinha medo. Então aí surgiram filmes O Mundo em Perigo, com as formigas gigantes, invasão alienígena, bomba nuclear. Um exemplo bom disso é aquele Vampiros de Almas. Você não sabe quem que você pode confiar, quem que é alienígena. Então ele impactou muita gente na época, né? E nos anos 60, nós tivemos, graças ao nosso amigo Alfred Hitchcock, Psicose. Primeiro e único Psicose. Clássico. Muitas vezes copiado, mas nunca igualado, né? E nem superado. Acho que foi um dos primeiros filmes a trabalhar de um jeito extremamente realista. Era uma coisa que podia acontecer com qualquer pessoa. O Psicose, ele trabalha na contramão do que vinha sendo feito. Antigamente era o quê? O medo da radiação, monstros. E o Hitchcock coloca isso que você colocou, tipo, o medo do real. Do real. O Norman Bates é um cara que podia ser seu vizinho. Exatamente. E logo depois o Hitchcock ele vem com um filme espetacular, um petardo, que é Os Pássaros. É um filme que também não explica o que acontece. Não é expositivo. Ele não precisa de explicação. Num belo dia, os pássaros se revoltam contra a humanidade. Ponto. E mostra um grupo de pessoas fugindo desse ataque dos pássaros assassinos. Eu adoro esse filme. E aí o Hitchcock ele colocou glamour nos filmes de terror, o que levou cineastas como Roman Polanski em 68 a criar o maravilhoso Bebê de Rosemary. Nossa, que é um filme que me assusta bastante, que é aquele negócio também de você não sabe em quem você confia, né? Sim. Essa questão de culto, de seita, de um grupo, né? E é um filme que ele também mexe com o psicológico, que ele não mostra nada. Eu acho que é melhor não mostrar nada, sim, porque aí fica em cargo da minha imaginação. E a minha imaginação é mais assustadora do que tudo. Paralelo a isso, na Inglaterra, tinha um estúdio chamado Hammer, que começou a refilmar
os monstros da Universal. Em cores, né? E com mais sangue. Uma sensualidade. Isso. Um erotismo bonito. O primeiro filme foi A Maldição de Frankenstein, Maldição de 57. Frankenstein. E logo depois veio o clássico. O Vampiro da Noite. Christopher Lee, maravilhoso. Mestre. Amo Christopher Lee, amo. E daí, a Hammer ela reinou absoluta até os anos 70, com produções de qualidade. Chegamos nos anos 70, onde o terror se estabelece como cinema de autor. Então nós temos vários autores que hoje são consagrados, que também colocaram seu pezinho no terror. Então nós temos William Friedkin com O Exorcista. Grande. Na minha humilde opinião, é o maior filme de terror de todos os Sim, tempos. gosto muito. Spielberg com Tubarão. Richard Donner com A Profecia. Nossa, maravilhoso. Grande Gregory Peck. Gregory Peck, que já era um astro Já era gigantesco. um astro, né? E acho que isso mostrou pro público que o cinema de terror tinha muito potencial. Ridley Scott com Alien, Alien. O Oitavo Passageiro. Também é um filme de terror, só que no Filmaço. espaço. Só que ao mesmo tempo, também nos anos 70, nós tivemos o cinema alternativo. E começou com o Tobe Hooper, com o Massacre da Serra Elétrica. Tem, né? Que é maravilhoso. Exatamente. O Wes Craven fez Aniversário Macabro. Sim, nossa, Que é maravilhoso. Cara, você não conhece. É um filme chocante, brutal. Chocante, E influenciou diretamente John Carpenter, que já era fã do Hitchcock, que criou o Halloween, que você adora, né? Gente, é o meu filme de terror favorito. O Halloween, eu acho que ele tem uma coisa maravilhosa, que é, até então, você precisava ir até o castelo do Drácula, você precisava ir até a casa do Leatherface. O Halloween, o assassino foi até a casa das crianças, né? Da Jamie Lee Curtis. Então o mal adentrou o seu bairro, que era uma coisa muito assustadora. Isso também foi influenciado diretamente do cinema italiano, que é o Giallo. O Giallo, para quem não sabe, é o slasher da Itália. Diretores como Mario Bava ou Dario Argento, que trouxeram clássicos como O Pássaro das Plumas de Cristal e Suspiria, que vai ter agora o remake. Né? E aí, os anos 80 foi dominado pelo slasher. O slasher foi um gênero. Ele foi espremido até sugado até a última gota. Talo, assim, porque o que teve de continuação, o que teve de filmes genéricos, o Sexta-feira 13 de 1980 e as várias continuações, e aí teve Atentamento Sinistro, Dia dos Namorados Macabro, Natal Sangrento, A Vingança de Cropsy. E é claro, tem que falar do maior deles, né? Que surgiu pelo Hora do Pesadelo. Geralmente o assassino do slasher era um cara mascarado. Nem falava. E o Freddy Krueger veio nessa contrapartida, Exatamente, né? De um assassino que, além de falar, fazia piadinha de humor negro. Debochava das vítimas, né? É isso, maravilhoso. Freddy Krueger é o ícone. Chegamos aos anos 90 e aí a coisa se mistura um pouco, né? Porque nós temos o requinte adentrando no gênero, com filmes como O Silêncio dos Inocentes, em 91. Filme de terror ganhou o Oscar. 5 Oscars principais, inclusive, né? Filme, direção, ator, atriz e roteiro adaptado. Cabo do Medo, que é maravilhoso, né? Que é um remake. Exatamente. Ela alavancou assim, a contratação de atores caros, né? Sim. Pro gênero terror. O Seven. Trazendo Morgan Freeman. E o Brad Pitt. E também filmes como O Sexto Sentido. Que fez um tremendo sucesso. Um sucesso assim avassalador. Eu lembro a primeira vez que eu assisti. Fiquei arrepiado do começo ao fim. E foi uma das contratações mais caras para filme de terror, que é o Bruce Willis, né? Nos anos 90 também nós tivemos uma reinvenção do gênero slasher com o Pânico, do Wes Craven. Eu amo, sou apaixonado pela franquia, gosto muito. Mas que trouxe também uma série de cópias. Verão Passado, Lenda Urbana, filmes do gênero que não são tão bons quanto o original. E os anos 90 também trouxeram um gênero que foi muito espremido nos anos 2000, que é o cinema asiático. Cinema asiático. Que surgiu pra gente com o Chamado 98, né? Muita que a versão asiática é bem melhor que a versão hollywoodiana, só que depois Hollywood espremeu e fez o remake de vários, O Grito, exatamente. O Mistério das Duas Irmãs, tudo veio de filmes asiáticos. Nos anos 90 também tivemos o que pra mim é o maior clássico do terror, que é A Bruxa de Blair. Nossa, gente, o impacto que esse filme teve é fora de sério. Eu acho que não é válido aquele comentário assim, não mostra nada. Gente, é exatamente essa a essência. Não tem coisa pior do que a minha imaginação. A Bruxa de Blair é exatamente isso. Ela não mostra nada. Mas na sua cabeça você viu tudo. É incrível como esse filme trabalha com o seu psicológico. Nos anos 2000, nós tivemos primeiro a reinvenção de um gênero que o George Romero criou em 68, que é o filme de zumbi, que eu adoro. Eu amo filme de zumbi. Eu amo. A Noite dos Mortos Vivos é uma coisa linda, se você não assistiu, cara, espetacular do início ao fim. E nos anos 2000 nós tivemos uma reinvenção do gênero, né? Com filmes como Madrugada dos Mortos, Extermínio, Danny Boyle, também sensacional, Hack,
Nossa. Também é Cinema espanhol. espanhol mandando espetacular. ver. E tem o último, que é Invasão Zumbi. Invasão Zumbi. Asiático. Você tem que assistir, é fantástico. Vai Vou por assistir. mim. Os anos 2000 também trouxeram mais dois tipos de cinema de terror extremos. O primeiro, o torture porn, com filmes como Jogos Mortais. Eu gosto muito do primeiro. O primeiro eu Eu acho gosto sensacional. do- Colocou o James Wan no mapa, que depois Exatamente, faria os filmes do universo Invocação do Mal. o Albergue também. O Albergue. Eu gosto muito do primeiro. Padrinhado pelo Tarantino, né? Isso. O Tarantino produz. Esses dois filmes colocaram no mapa esse tipo de gênero, que é a tortura física pela tortura física, ponto. E o segundo ponto é o novo cinema extremista francês, de um cinema mais radical, mais cru, mais sujo, mais sombrio, com filmes como Alta Tensão, de 2003, que é maravilhoso, A Fronteira, de 2007, e Mártires. Se você não assistiu, se você é fã de filme de terror, Mártires é obrigatório. É o terror além do terror. Vai por mim. É um filme espetacular. E nos dias de hoje nós temos aquilo que é conhecido como pós-terror, que são filmes mais de cunho psicológico, de novo, psicológico voltando, e são filmes como A Bruxa, Amo incondicionalmente. espetacular, teve gente que não gostou, hein? Teve gente que Cara, não gostou. Você não gostou de A Bruxa, sério? Aí a mesma equipe fez Hereditário. Toni Collette, rainha. Toni Collette dá um usa. show nesse filme, né? Pelo Corra! amor de Deus. Poucas vezes eu me senti tão desconfortável num filme. É um filme tenso, É um né? filme tenso. O Homem nas Me Trevas. surpreendi com o filme, não tava dando nada pro filme assistir. Amei. A Corrente do Mal. O Mal é um filme diferente, a atmosfera dele lembra uma atmosfera dos anos 80. A música lembra os anos 80, a atmosfera, o ambiente. É um filme atemporal. E o terror agora já era sinônimo de bilheteria, mas agora filmes como It e a nova versão de Halloween colocaram de novo o gênero no mapa das grandes bilheterias, né? Então isso mostra que o terror não vai sair de moda. Então assim, se você gostou desse programa, saiba que ele foi feito por dois amantes de terror incondicionais. Assim, nós fizemos uma viagem pelos grandes filmes de terror. Se faltou algum, comenta aqui embaixo. Estamos aqui esperando a sua opinião, ok? Felipe, obrigado. Eu que agradeço, Viu? meu querido. Volte Eu que sempre agradeço. aqui, a porta do Caldeirão está sempre aberta para você. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Siga a página no Face, porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades exclusivas para vocês. Um abraço. Tchau, pessoal. Gostei, isso aí.